explicava por parábolas. Haja vista que parábolas, nós temos a consciência que salvou através de parábolas. Só salvou vidas, libertou pessoas demoníaco sobre a alma dos homens e mulheres que Jesus pregava uma mensagem simples, que era uma mensagem que alcançava almas, alcançava corações. Cristo traz uma parábola mostrando para o discípulo a qual importância está dentro da igreja. Traz uma palavra dizendo a importância de produzir igreja. Haja vista que quando nós falamos da parábola que Cristo ele vai citar a parábola de que ao plantar o joio veio anoitecer, planta-se à noite, e a Bíblia vai dizer que nasce e cresce o joio e o juntos. Quando você lê a parábola que Cristo está citando para os discípulos, aquelas pessoas que estavam escutando, a Bíblia vai dizer que Cristo começa a falar para o povo. Cristo ele diz: o joio cresceu, os dois cresceram, mas quando chegou-se de manhã, o ceifeiro foi colher o trigo. O joio estava da forma que a gente sabe, e você conhece bem melhor do que eu, que o joio ele é idêntico ao o trigo, ele é idêntico ao joio. Você depois pesquisar, você vê, não tem diferença nenhuma entre o trigo e o joio. Haja vista quando você pensa, você pergunta: como é que os homens separam o joio do trigo? Porque o joio cresce junto. O joio tem a mesma espessura do que o trigo. O joio tem a mesma cor do que o trigo. Mas como sabe decifrar que é joio e é trigo? Quando você lê a palavra do Senhor Cristo solta uma parábola, é uma parábola de se pensar. Que o ceifeiro sabia reconhecer que era trigo e o que era joio. Haja vista, trigo ele é igual ao joio. Joio é igual ao trigo. Qual é a diferença dos dois? Cores nenhum, altura nenhum, jeito nenhum. Mas o trigo, ele vai ter algo que o joio não tem. E é isso que eu admiro dentro da palavra, quando Cristo solta essa parábola dizendo: o trigo tem algo que o joio não tem. O trigo tem a cor que o joio tem. Sim. O trigo tem a altura que o joio tem. Sim. Mas o trigo produzia algo que o joio era incapaz de produzir. Deus estava mostrando para os discípulos que é melhor ser trigo, mesmo sendo igual ao joio, mas produzindo algo que pessoas não conseguem produzir. Haja vista que tem gente dentro da igreja com aparência de trigo, fala como trigo, prega muito como trigo, canta muito como trigo, mas na realidade só cresce junto para atrapalhar. Mas Deus ele dá uma ordem, ele ensina dentro da mensagem dizendo: quer descobrir, irmã, quer descobrir, homem, como se define o joio do trigo? Você pega o joio em uma mão, você pega o trigo na outra, amassa e aperta bem. Depois de ter apertado, depois de ter amassado, o que eu faço agora, Deus? Você assopra, porque pelo vento você vai descobrir quem aguenta vento e quem não aguenta. Por quê? Porque quando o ceifeiro assoprava, pastor Luciano, a Bíblia vai dizer que a flor, ou seja, se desfazia na mão do ceifeiro e não tinha nada na mão. Mas quando pegava o trigo, batia o vento, a folha saía, mas tinha semente na mão do ceifeiro. O ceifeiro olha para a semente e diz: realmente eu descobri qual é a diferença do trigo. O trigo, ele aguenta vento, e o joio não suporta vento nenhum. É por isso que está cheio de gente pulhando em lugar, porque só tem aparência de trigo, mas está com atitude de joio. Deus está dizendo hoje: rasga essa atitude de joio
e começa a colocar dentro da tua alma aparência de trigo. Por quê? Porque joio fala em línguas, entrega revelação e é até cheio de Deus, mas trigo só está produzindo o que o joio não consegue produzir. Pregador, não entendi, te explico da melhor forma. Deus está dizendo hoje: você é trigo, minha filha, você é trigo, varão. Nem para desviar tu presta, porque não tem aparência de joio, não tem mais jeito de joio, não sabe nem fumar como o joio fuma. É Deus dizendo: o trigo te agarrou primeiro. Levante a mão e eu quero entregar hoje algo na tua vida e na tua alma. É Deus rasgando a minha alma para dizer para você: entenda logo de uma vez, não adianta sair da igreja por causa do vento. Deus sabe que você suporta, Deus sabe que você aguenta. Como eu sei o que define joio do trigo: o joio não aguenta vento, joio não aguenta tempestade. É por isso que você está aqui, está passando pelo vale, é resultado que é trigo, está passando pelo deserto, é resultado que é trigo. Aprenda logo de uma vez: tu não nasceu para ser joio, tu nasceu para ser trigo. Se tem alguém que acredita, abre a boca. Oh! A diferença do trigo para o joio é essa. Quem é joio, pastor Liciano, não se define como trigo. E eu termino aqui para você entender algo. O joio, ele é tão diferente mais do trigo, porque se você estudar, o trigo ele produz chovendo, o trigo ele produz no vento, o trigo ele produz à noite, o trigo ele produz de manhã. Ou seja, não tem tempo para o trigo parar de produzir. É Deus dizendo assim: eu sei que no campo que eu te coloquei, só tinha você, mas tem gente que quer imitar o que você tem. Tem joio que vai ter inveja de poucas coisas que você tem. Por quê? Porque Deus te colocou em um campo que pessoas não conseguiriam sobreviver. Mas por que eu sobrevivo? Eu estou desempregado, eu tenho mais filho do que o bairro inteiro. É só Jesus na causa. Mas o que acontece? Eu continuo firme. Eu comi só frango no Natal, pastor, mas eu continuo firme, porque trigo que é trigo, está produzindo no vento, produzindo na chuva, produzindo no sol. Coloca qualquer flor que for no sol, ela murcha. Coloca qualquer flor para produzir na chuva, não produz, mas coloca o trigo. É Deus dizendo: hoje é noite de você produzir. Você crê nisso? Hã? Eu creio que eu não estou falando com o joio, eu estou falando com o trigo. Hoje é noite de você produzir. E como o trigo produz? Dando glória a Deus e aleluia. Oh, Deus ele falou assim: vai lá, coloca os levitas na frente, coloca a buzina na frente, pega o cântaro e faz muito barulho. Por quê? Porque é através da produção que você vai derrubar o que te atrapalha. É Deus dizendo hoje: você não veio na Betel Shaddai para ver como está bonito, mas tu veio para querer produzir. Tem alguém aqui nesta noite que está entendendo essa mensagem? Ei, talvez tu veio arrastado e o Espírito Santo trocou você dentro do teu quarto e tu veio puxado, subir nessa subida. Mas eu preciso dizer algo para você: isso não é atitude de joio, isso é atitude de trigo. Incomode alguém que está do seu lado, por gentileza. Incomode ele, fala para ele: tira o joio da tua vida e começa a infiltrar trigo. Trigo não para porque alguém falou mal dele, trigo não para porque caluniaram ele, trigo não para porque não chamaram ele para pregar. Isso é resultado de trigo. Aguenta firme, pode falar mal, pode dizer que tu não presta, é resultado de trigo. Levanta a mão, abre a boca. Oh, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui.
é resultado de trigo. E trigo é só para quem é valente. Campo é só para quem é valente. Davi não foi colocado no campo por propósito. Deus não pegou Davi do bolso e disse: vai lá, morra. Porque Deus sabia que Davi não era covarde. E Deus não tem propósito com crente covarde e medroso. Deus quer propósito com quem trabalha. Está entendendo isso? Quem pega a chamada e se responsabiliza, para de graça. Quando alguém te dá oportunidade para pregar, você diz: eu não sou capaz. Tem gente que prega melhor do que eu. Se Deus prometeu, Ele garante. Ei, eu preciso repetir. Tem gente que diz: eu não canto muito. Ele canta melhor do que eu. Mas se Deus te prometeu, Ele garante. Tem joio querendo ser igual você, tem joio querendo ter o teu jeito, mas não consegue, porque você é trigo. Cutuque ele, fala para ele: tu é trigo. Fala para ele: tu é trigo, teu lugar não é de joio. Está entendendo? Teu lugar não é de joio. É por isso que Deus queria mostrar a importância de ser trigo. Trigo suporta vento. E o vento batia e mais ele produzia. Termina aqui. Existia 3 grandes festas para o judeu: festa do Pentecoste, festa da Páscoa e festa do Tabernáculo. Em todas as festas tinha pão. E o pão é feito por... Era Deus dizendo: tem gente que precisa de você. Então porque é você produzindo e Deus cuidando daquilo que você mais precisa. Só 3 pessoas levantou. Deus está dizendo hoje, porque tem gente que diz: o meu ano vai ser melhor. Profetiza que está chegando coisa nova ainda. Tem gente que diz: não, a minha vida vai ser melhor em 2023. Dá tempo ainda de ser melhor. É Deus dizendo: é resultado de quem produz. Por gentileza, pegue na mão dele aí e entregue essa profecia, porque tu é profeta. Fala para ele: 2022 não acabou. Fala isso, continua produzindo, porque na virada alguém vai dizer: receba, porque é resultado de quem produz. 2022 não acabou, é tempo de produzir.